Acabei de assistir ao filme da Supergirl e vim aqui dar a minha opinião sincera sobre o filme. Mas lembrando que esse vídeo vai conter spoiler, então já deixo avisado, né, para você, né, não acabar recebendo um spoiler de surpresa, né, e gratuitamente. Como fã de super-herói da DC, eu queria chegar aqui, né, e falar que o filme é bom. E a minha opinião, né, como fã, na verdade, é essa, que o filme é bom. Porque eu quero, né, cada vez mais filmes do gênero, mais filmes da Supergirl nos cinemas. Mas a opinião crítica não tem como ser diferente. O filme da Supergirl acabou não sendo bom, porque é um filme que prometeu muito nos trailers, na divulgação. E na hora que tu vai lá assistir, né, que eu fui lá assistir, acabou entregando bem menos do que prometia. Mas agora, vamos entender por que isso aconteceu. Eu vou aqui nesse vídeo falar todos os pontos em ordem cronológica que aparece no filme, para você entender mais ou menos a minha opinião, por que esse filme, né, prometeu tanto e acabou entregando tão pouco. Vamos começar falando de Millie Alcock, a atriz, né, que foi escalada para interpretar a Supergirl. Muitas pessoas pensavam que ela não ia dar certo como Supergirl, incluindo eu me incluo entre essas pessoas, principalmente por causa do histórico da personagem, né, que foi muito bem interpretada pela Melissa Benoist, né, na série da CW, e todo mundo associa, né, a Supergirl a Melissa Benoist. Mas essas pessoas, incluindo eu, estavam enganados, porque a Millie Alcock é perfeita como a Supergirl. Tô olhando o style ali, não dá pra entender, mas quando tu olha o filme, tu vê que essa atriz nasceu para interpretar a Supergirl. E as duas se encaixaram bem. E mesmo o roteiro e o filme não ajudando muito ela entrega uma Supergirl muito boa. Então, esse negócio da Millie Alcock não ser a Supergirl é totalmente errado. Ela nasceu para fazer essa personagem. Agora vamos para os momentos do filme. E a abertura ali eu achei legal. A abertura, né, nos mostra, não a abertura, mas as primeiras cenas do filme nos mostra, né, um pouquinho mais da Kala, né, da Supergirl ali, apresentando o momento dela ali, que ela tá, né, vivendo meio que adoidada, bebendo à vontade ali, e mostra também, né, a relação dela com o Krypto, né, o cachorro, que vai acabar sendo importante pro filme, porque afinal o filme gira em torno disso, né, dela tentando salvar o cachorro dela, né, que acabou sendo envenenado. Então essas cenas iniciais eu achei bem legal. Agora falando um dos momentos mais importantes para a história, que é o momento que a Ruth, né, conhece o Supergirl, que a Ruth que tá querendo vingança por causa da morte do pai, né? Então ela vai atrás de caçadores para tentar ajudar ela a rastrear e caçar o assassino do pai. E aí ela vai até um bar lá, tudo mais, e é ali que ela conhece a Supergirl, né? Cara, e essa parte da história acabou perdendo um pouquinho, tem o mesmo peso que teve lá nas revistas em quadrinho, porque lá na revista em quadrinho a Supergirl ajuda a Ruth ali com o caçador que ia bater nela, acaba caindo bêbada e a Ruth leva ela, né, e cuida dela, porque ela tá bêbada e tudo mais, e ali começa a nascer uma relação ali de amizade e tudo mais. E aqui no filme não tem isso, né, porque a Supergirl simplesmente se mete ali, recupera a espada da Ruth, entrega pra Ruth e vai embora. Então tipo, não tem essa construção, sabe, de início, e acaba estragando um pouquinho a história, a experiência da história do filme, né. Logo em seguida nós temos outro momento importante da história, porque a Ruth e a Supergirl, né, estão lá perto da nave, que vai ser roubada pelo vilão, que vai acabar acertando o Krypto, e isso vai zelar toda a história, porque a Supergirl não vai ajudar a Ruth
porque ela quer ajudar a Ruth a conseguir a vingança. Não, ela vai ajudar a Ruth porque ela tem interesses em comum. Ela quer encontrar o vilão. Só que ela quer encontrar o vilão para salvar o Krypton, que está envenenado, né? E só o cara tem um antídoto, né, para salvar o cachorro dela. E lá nas revistas tem toda uma luta ali da Supergirl com o vilão, e aí o Krypton acaba levando uma flechada, e aí a nave dela é roubada. E aqui não teve isso. Aqui simplesmente o vilão entra na nave, e aí o Krypton vê, sai atrás e acaba levando a flechada. Então, tipo, perdeu todo aquele arco que tinha nas revistas em quadrinhos. Eles cortaram aqui e deixaram uma cena um pouquinho mais genérica, né? E aí acabou ficando, na minha opinião, ruim. Agora nós vamos para um dos momentos, essa primeira grande luta do filme, que é lá no bar, um pouquinho antes do Lobo aparecer, né? No filme. Tem uma luta ali, porque a Supergirl quer saber aonde tá quer rastrear o vilão para encontrar e tudo mais. E aí tem uma luta ali, porque ela desafia o cara pra uma queda de baixo, né? Acaba quebrando o baço do cara. E aí assim os amigos dele, né, tentam acabar com ela. E aqui eu tenho uma grande crítica pro filme, porque o filme na verdade eu vou mostrar, né, essa luta da Supergirl com esses alienígenas ali. Não, o filme foca na Ruth, que tá lá num canto encolhida e olhando a luta por um espelho. Tipo, nada conta, mas nós não queremos ver a Ruth lá num cantinho, nós queremos ver a luta. Tipo, é um filme de super-herói, nós queremos ver a Supergirl em ação. E o filme acaba cortando tudo isso para mostrar a Ruth lá olhando, meio que com medo, pelo espelho, a Supergirl batendo nos alienígenas. Isso acaba, né, se desse uma focada um pouco mais na luta ali, ficaria bem mais legal essa cena. E agora eu quero falar das participações do Lobo no filme. Eu achei bem interessante o Lobo no filme, principalmente a primeira cena que ele aparece, é bem legal. E também a cena lá que aparece no meio da batalha contra os bandoleiros lá, eu achei legal também. Só não achei legal a parte que ele é peso, tipo, não é explicado como ele é peso, porque, tipo, cara, aquilo ali ficou meio solto, meio que só pra colocar ele na batalha final ali. Mas mesmo assim a batalha final que envolve o Lobo, eu achei legal. Jason Momoa como Lobo entregou um personagem bom. A verdade é que ele nasceu também, né, pra fazer o Lobo. E tirando algumas coisinhas do roteiro, o personagem é bom no filme. Outro problema do filme é a relação da Supergirl com a Ruth. Como eu disse mais anteriormente no vídeo, o primeiro encontro das duas, eles mudaram no filme. Então perdeu um pouquinho esse peso da relação das duas. E aqui no filme, na verdade a Supergirl tá levando a Ruth por vontade própria, como é nas revistas em quadrinhos. Aqui não. Aqui meio que a Ruth persegue a Supergirl e a Supergirl meio que vê obrigada a ajudar ela. Como por exemplo, quando a Supergirl pega um ônibus para sair lá do planeta, que a nave foi roubada, e ela precisa pegar o ônibus espacial ali para seguir viagem, para ir atrás do vilão para recuperar sua nave, né? E conseguir o antídoto do Krypton. Ela entra sozinha na nave e quando ela tá lá dentro, ela vê que a Ruth entrou tipo, penetra na nave. E aí ela precisa ajudar a Ruth. Depois mais um momento lá, quando a Supergirl também entra uma outra nave sozinha, ela deixa claro que não quer a Ruth. A Ruth do nada bota lá dentro da nave também, que entrou escondida, tipo, aí não tem esse peso que tem nas revistas, porque nas revistas em quadrinho, a Supergirl leva a Ruth. E aqui não, né? A Ruth entra de penetra e acaba se envolvendo em situações perigosas que a Supergirl acaba precisando, né? Intervir para ajudar, né? Para não ver ela morrer, consequentemente, né? Mais um problema envolvendo a Ruth é que em vários momentos do filme ela acaba se colocando em risco. Isso acaba trabalhando a Supergirl e a Supergirl tem que ir lá salvar ela e o vilão acaba escapando. E um dos momentos mais impactantes nisso
é lá quando eles estão na batalha contra o vilão, tudo mais ali. E a família, ela tem uma filha. Então, o que que as famílias fez, né, esse casal? Ela ia entregar a Ruth e a Supergirl em troca da filha dela. Só que o cara se arrepende e acaba ajudando a Supergirl ali. Então a Ruth e a Supergirl escapam. Só que agora eles precisam deter o vilão, senão o vilão vai matar a filha desse casal. E a Supergirl tá prestes a acabar com o vilão, sabe? Porque ela tá voando, e o vilão tá no telhado, ela vai pegar o vilão. E aí a Ruth aparece do nada, e a Supergirl tem que mudar a direção dela para salvar a Ruth. E quando ela volta, o vilão já não tá lá. E isso acaba tendo uma consequência gigante no filme, porque o vilão escapa dali, assa o casal, mata o cara, mata a mulher do cara e também mata a filha do cara, né? E acaba destruindo toda uma família por causa de uma atitude que a Ruth teve. Quando, né, falaram da história que esse filme ia se inspirar, né, que é Supergirl, a mulher do amanhã, tu pensa, bah, vai ter coisas incríveis no filme visualmente falando, porque a revista ela é assim, como ela é uma revista, uma história que se passa em vários planetas, afinal o Supergirl e a Ruth vão passando de planeta em planeta, né, atrás do vilão, os planetas precisam ser diferentes, e nas revistas em quadrinhos tu vê isso, cada planeta tem um visual destacado, tem os habitantes, os alienígenas ali de uma forma para te saber certinho em que planeta elas estão, tudo mais. E aqui no filme isso acaba se perdendo. Todos os planetas parecem a mesma coisa, não tem um visual diferente, os habitantes são exatamente igual ao outro planeta, ao próximo, então tipo, tu não consegue, tu perde essa noção, sabe, de lugar que elas estão. Um bom exemplo disso é no planeta onde a Supergirl é deixada para morrer, porque é um planeta que é orbitado por dois sóis, um sol verde e um sol vermelho. O sol vermelho todo mundo sabe que é o que deixa a Supergirl sem poderes, como uma humana normal. E já o sol verde é o contrário, é esse sol acaba matando a Supergirl, né? Porque é a fraqueza dela. E lá nas revistas em quadrinhos, esse planeta é incrível, porque esse planeta, né, ele tem, além de ter esse perigo dessa Supergirl agonizando até a morte e tudo mais, ela tem monstros. Então a Ruth ele precisa lutar com esses monstros para proteger a Supergirl que está em defesa. Tem um momento que a Supergirl consegue ali atirando um raio laser ali com muita dor, mas consegue. E aqui no filme não tem isso, porque não tem monstros nesse planeta. É só um planeta com sol verde lá e tu vê a Supergirl deitar no chão com dor. É só isso. E outra que o jeito que a Supergirl foi parar nesse planeta aqui no filme também ficou estranho, sabe? Lá no filme o vilão teletransporta ela para lá e aí tem tudo isso, todo esse drama, sabe? E aqui não, ela acaba confiando em quem ela não tinha como confiar e acaba parando nesse planeta. E por consequência é o planeta, né, que vai acabar tendo a batalha final aqui no filme. Uma coisa que eu vi muitas pessoas falando mal do filme era as cenas no espaço, que não é colorida como é nas revistas em quadrinhos. E nesse ponto eu acho que eu concordo com o filme, eu acho que o filme ficou bom do jeito que é o visual no espaço. Eu achei legal, acho que não precisava botar todas aquelas cores que tem nas revistas em quadrinhos ali. Do jeito que foi feito, ficou bom. Tanto é que, para mim, visualmente falando, as melhores cenas são no espaço. São cenas boas. Por exemplo, quando os piratas lá estão roubando a nave, a Supergirl precisa lutar com eles. Então ela sai para fora da nave para poder ir até o sol, né, onde pegar o sol amarelo ali para poder recuperar os seus poderes. São cenas legais. Primeira vez que ela usa o raio laser no filme. É uma cena no espaço. É uma cena legal de ver. As cenas dela com o Kip no espaço também mostra ali no filme. São cenas legais e eu acho que ficou boa. Eu acho que não tem por que estar criticando isso. Ah, não é colorido como nas revistas.
mas eu acho que ficou uma coisa realista e uma coisa legal de se ver, visualmente falando. Então eu gostei particularmente dessas cenas. Outra coisa que eu vi muita gente falando aqui na internet: ah, mas o filme, todo filme ali, a Supergirl e a Ruth passam sujas, sem tomar banho e tudo mais. Isso aí não é Supergirl e tudo mais. Eu não concordo, porque para propósito do filme, isso funciona perfeitamente. Porque é um filme no espaço, é um filme onde elas estão viajando sem parar. É atrás do vilão, atrás dos seus objetivos. A Supergirl quer o antídoto, a Ruth quer matar o vilão e tudo mais. Essa proposta do filme funciona, porque não teria lógica elas pararem ali para tomar banho, para ficar limpinho e tudo mais. Então é críticas que eu acho que o filme não merece receber, porque a proposta do filme é essa, e para a proposta funciona perfeitamente. Uma coisa que eu achei legal que eles colocaram no filme, mas que acabou atrapalhando um pouco a experiência de quem estava assistindo, porque ocupou muito tempo no filme, é a parte da... não origem, mas ali como a Kala vivia em Krypton antes de ir para a Terra. Porque todo mundo conhece a origem clássica ali do Superman, né? Já passou em vários filmes, né? Dele ser mandado para a Terra quando era bebê ainda e tudo mais. Só que para quem conhece a história da Supergirl é diferente, porque ela viveu um tempo maior em Krypton e depois foi mandada para a Terra. E aqui no filme eles contam essa parte, porque eles mostram ali como era a vida dela ali em Krypton e como foi depois da explosão de Krypton, porque a cidade ali, né, sobreviveu no espaço. Só que a cidade acabou sendo contaminada com kryptonita, né, o solo estava envenenado e isso acabou infectando os moradores ali, e um por um, né, e estava morrendo. E quando os pais da Kala é atingida pelo envenenamento, né, os dois decidem mandar a Kala para a Terra, né, atrás do primo dela, né, que é o Superman. E eu achei legal mostrar isso no filme, porque nem todo mundo conhece essa origem da Supergirl, né, essa vida dela em Krypton antes de vir para a Terra. E foi fiel aos quadrinhos, né, é exatamente isso que acontece nos quadrinhos. Só que eu acho que essa parte do filme acabou ocupando muito espaço. E chega uma hora que tu meio que... mas, né... dá pra estar mostrando outras coisas, dá pra ocupar esse tempo que eles ocuparam pra mostrar um pouquinho mais das batalhas e tudo mais. Focar nas cenas de ação, né, que tem no filme. Mas não, eles decidiram mostrar detalhe por detalhe. E aí acaba, né, ficando meio que cansativo de tu assistir. Uma coisa positiva do filme é que eles mostram, né, o detalhe emocional de cada coisa que aparece no filme. Por exemplo, a relação ali da Supergirl com o Krypton é mostrada, como é que eles se conheceram, ainda lá no planeta natal dos dois. Também outro objeto que aparece no filme, mas no início é o relógio ali, né, que quando ela descobre que o Krypton tem 3 dias, ela usa um relógio ali para contar 3 luas e tudo mais, né, para ela saber quanto tempo que ela tem. E no filme também é mostrado de quem é aquele relógio, porque tu olha que o relógio é diferentão, né? E nós descobrimos que é um relógio lá do planeta dela, tem todo um contexto emocional ali e tudo mais. E isso eu acho assim legal, porque eles podiam simplesmente colocar ali o Krypton e não mostrar a relação da Supergirl e do Krypton. Podia colocar o relógio ali e falar que é de Krypton e deu, sabe? E eles não fizeram isso, eles focaram bem ali, e isso eu achei, né, bem interessante. Uma coisa aqui que eu acho que não combinou com o filme é as cenas do Superman. Cara, o Superman aqui, toda vez que ele aparece, ele, não sei, tá estranho, sabe? Por exemplo, a cena que mostra quando o Supergirl chegou na Terra e o Superman recebeu ela. O Superman parece, sei, uma criança, porque ele fala com ela, ele entende que ela não vai entender ele, porque ela fala a língua de Krypton e ele fala, né,
vamos dizer, inglês, e ela não vai entender. E ele também não vai entender ela, porque ele não sabe falar. Ele não sabe falar a língua de Egipto, né? Já que ele saiu que antes de lá. E mesmo assim ele continua falando. E fica estranho isso. Isso aí não é o Superman, sabe? Depois as outras cenas lá. Ele aparece no final também. Meio estranho, sabe? E outra coisa que não faz sentido é como é que ele mandava aqueles vídeos pra ela, sendo que ela tá lá do outro lado do espaço, sabe? Tipo, o filme não se preocupa em explicar, eles usam uma tecnologia alienígena e tudo mais. Não, eles só largaram uma TV lá e ele manda os vídeos pra ela e deu, sabe? Tipo, não tem uma explicação por trás daquilo. E isso acaba meio que ficando estranho, sabe? Porque um tá na Terra, né? O Superman e a Supergirl tá lá do outro lado lá do universo, sabe? Aí, tipo, não faz sentido isso, sabe? Agora eu quero falar da batalha final ali, que envolve o Supergirl, né? E é obviamente que ia envolver a equipe Kryptonita, porque ela aparece com tudo ali, né? E ela tá batendo todo mundo, então o vilão usa flecha com Kryptonita. Isso todo mundo já sabia que, né, imaginava que ia aparecer, né? A fraqueza da Supergirl, então eles iam usar isso. Eu achei interessante o jeito que eles mostraram. No sangue dela, né? A Kryptonita envolvendo ali as moléculas dela para deixar ela fraca e tudo mais. E depois mostrando o contrário também eu achei interessante. Eu não lembro de ter visto isso nos filmes do Superman, por exemplo. Então achei um recurso bem legal de ver. A cena de luta ali dessa batalha final eu achei legal até. Uma coisa que me chamou a atenção nesse filme, principalmente na batalha final aqui, é que o Supergirl usa os pés, né? Ela dá chute e tudo mais. E isso eu achei um recurso interessante, porque é muito difícil tu ver, principalmente em filmes de super-herói, que o super-herói é forte pra caramba, né? Tem muitos poderes, eles usarem o pé. É mais no soco mesmo, sabe? E no filme Supergirl aqui não, né? Ela dá vários chutes aqui. E acaba sendo umas cenas bem interessantes, bem legal de assistir, né? Agora eu quero falar do final do vilão. Todo o filme gira em torno da Ruth querendo vingança com o vilão. E a Supergirl querendo o antídoto, né? Pra salvar o Krypton. Aí chega no momento final ali, tem a batalha e tudo mais. A Supergirl destrói o exército do vilão. E chega, né? A Ruth, depois que a Supergirl deu uma surra no vilão, a Ruth vai matar o vilão. E a Supergirl chega, né? Faz todo um discurso motivacional para ela não matar ali, sabe? Só que esse discurso não faz sentido porque tu vê a Supergirl durante todo o filme fazendo o contrário do que ela fala ali. Ela mata qualquer um, não importa, tipo, pra ela. Tanto é que um momento antes ela meteu um laser lá no peito do vilão e do outro vilão, né? Que é o capanga do vilão principal ali e deu. Acabou. Com ela não tinha conversa. E aí ela mete esse discurso motivacional pra Ruth não matar, tudo mais, manter o coração puro. E eu acho que não fez muito sentido isso, sabe? Pro filme dizer que foi construir a Supergirl meter esse discurso no final. Não, não combinou, sabe? Então, ela arrumasse outro jeito, tipo, ela impedisse a Ruth, ia ficar mais legal, sabe? De ver. E também, né? Depois que a Ruth sai, ela vai lá e mata o vilão, sabe? Contrariando tudo que ela falou ali. A Ruth não pode, mas ela pode, tipo, não, o discurso que ela fez não condiz com a atitude que a personagem teve durante todo o filme. Então, se era para ela fazer esse discurso no final, que ela tivesse atitudes que as pessoas acreditassem que ela fosse falar aquilo, sabe? Também o vilão, né, tipo, não teve todo aquele peso lá das revistas em quadrinhos, sabe? É só um vilão aqui mesmo, que acabou tendo esse fim, né? E já que falamos no vilão, né? Vamos falar dos personagens, porque lá nas revistas em quadrinhos tem um aprofundamento, ali tem um peso os personagens, né? Principalmente o vilão e o Yahoo, que afinal é os dois personagens que movimentam essa história. E aqui no filme não teve isso, porque, cara, o vilão é só um vilão ali, genérico ali, de filme de super-herói e deu.
Que teve o final ali que todo mundo imaginaria que ele ia ter. Não teve todo aquele arco de redenção que tem nas revistas em quadrinhos. E a Ruth aqui, cara, tu vê ela durante todo o filme ali se envolvendo em situações onde ela precisa ser salva pela Supergirl. E aí, tipo, cara, depois no final ali ela vira uma linza. Ela usa inteligências, atrai o alienígena pra dentro da cela, nocauteia o alienígena numa luta corpo a corpo. Depois quando ela tá fugindo da prisão ali, ela vira uma linza, o lobo tá andando, ela tá atrás do lobo. Quando o lobo olha pra trás, ela não tá mais ali, ela entrou nos tubos de ar ali e fugiu, tipo, são coisas que não foi construído durante todo o filme para acontecer no final, sabe? Cara, não faz sentido para personagem. E acaba perdendo um pouco esse impacto, né? Na experiência de quem tá assistindo. E isso assim um ponto bem negativo para o filme. Uma coisa que o filme prometeu e acabou não entregando é, por exemplo, a Supergirl com o uniforme de Supergirl. É o filme da Supergirl, né? Então o que tu imagina? Tu imagina ela lá com aquela roupa azul, a capa vermelha, tudo mais. O traje clássico da personagem. E tu não vê isso durante todo o filme. Tu vê isso só no final. Só na batalha final ali. Cara, e também meio que porque ela usou na batalha final. Tipo, o filme não explica. O filme só mostra uma lembrança dela, do Superman, falando que para ela usar o Taz, porque isso mostra que para as pessoas que eles são do bem e tudo mais, e deu. E aí no final, na batalha final, ela aparece com o Taz. Tipo, ou tu coloca ela durante todo o filme, até na batalha final, usando aquela roupa que ela usou durante o filme, e na cena final, que ela aparece na Terra, ela tá com o Taz, fazeria muito mais sentido. Tipo, eles venderam o filme como ela usando a roupa da Supergirl. E tu, durante todo o filme, tu não vê isso. Tu literalmente não vai ver. E aí no final, lá tu vai ver a batalha final, tá lá ela de Supergirl. Por quê? Como? Não é explicado. Só ali mostra uma cena dela lembrando o Superman, falando pra ela. Da Ruth entregando o Taz um pouquinho antes de ser capturada ali. E só isso. Só isso. Aí tipo, até tem um exposto ali do divulgação do filme, né? Mostra ela com um talho, com aquela jaqueta por cima ali. Aí tu pensa, tá, ela vai ser igual nas revistas em quadrinhos, onde é exatamente assim que ela aparece na primeira vez. Mas não é isso. Tu vai ver lá na batalha final e deu. Isso acaba meio sendo decepcionante pra quem é fã de super-herói, né? Tu vê uma coisa na divulgação, tu vê uma coisa no Styler, e quando tu vai olhar o filme, não tem nada disso. O final do filme, né, também foi o mais genérico ali possível. Acabou não sendo tão bom. Final do vilão, tudo mais. Supergirl salva o Krypton, né? Ela consegue o antídoto, ajuda o melhor amigo dela. A Ruth vai morar com uma tia, faz também aproveita ele para fazer uma viagem com o Supergirl ali, né? As duas amigas ali do filme. Depois no final, né? A Supergirl ainda aparece na Terra, falando que agora vai ficar na Terra, vai ajudar o Superman e tudo mais. E deu. É só isso. O final mesmo. E aí fechou, sobe a letra lá. Não teve cena pós-crédito, mas vai ser legal isso. Não, pra mim não tem problema. Acho que nem todo filme precisa ter cenas pós-créditos, sabe? E uma coisa que atrapalha muito é que, não só no final, mas durante todo o filme, né? É que os personagens precisam estar falando toda hora o que querem, né? Por exemplo, o Lobo toda hora tá falando, eu faço o que faço por dinheiro. E fica toda hora falando a mesma coisa. A Supergirl fala toda hora, eu gosto do Krypton. Só isso, eu quero salvar o cachorro e deu. Aí tipo, fica toda hora falando a mesma coisa. A Ruth fica toda hora falando, eu quero vingança porque o vilão lá matou a minha família, que era justa e tudo mais.
aí fica falando toda hora. Eu acho que não precisava estar falando toda hora. Isso acaba meio que cansando as pessoas que estão assistindo, sabe? Porque a pessoa, quando ouviu pela primeira vez, ela já sabe a motivação do personagem. Não precisa estar toda hora falando pro público que aquele personagem faz por o que faz por causa daquilo. Eu acho que isso acabou estragando um pouco a experiência de quem tá assistindo. Primeiro a minha estragou. Mas aí nós chegamos nesse final, né? Onde o Superman fala ali: ah, eu até tava querendo a tua ajuda ali por tal coisa. E a Supergirl fala: não, dessa vez eu vou ficar aqui. Aí o Krypto fala uma bagunça ali na casa do Superman. E aí o Superman se levanta e termina o filme, né? Então, resumindo, é um filme que eu queria muito que fosse bom, porque eu não me empolguei, mas é um filme da DC, é um filme que um super-herói, uma super-heroína da DC, e pelo histórico da DC ali, né, nós queria que fosse um filme que fosse bom, que quebrasse esse histórico recente da DC, né, e acabou que a DC acabou entregando só mais um filme, né, e acaba sendo decepcionante, infelizmente. Eu li, né, toda a história que o filme foi inspirado, para conhecer a história ali e tudo mais, me empolguei. E aí, quando vai olhar o filme, eles tiram todo o peso emocional que teve aquela história em revista em quadrinho ali, e no filme não tem esse peso, então acaba sendo só mais um filme, e acaba sendo, né, uma decepção para quem é fã de filmes de super-heróis da DC. E infelizmente, né, acho que é um filme que vai entrar naquela lista dos filmes esquecíveis. Mas agora eu quero saber de você. Você assistiu ao filme? Gostou ou não gostou? Me conta aqui nos comentários. Já aproveita o momento para pedir o seu likezão nesse vídeo, pois assim você mostra pro YouTube que o nosso conteúdo é bom e também nos ajuda a continuar mostrando conteúdos como esse. Afinal, eu amo super-heróis e cada vez mais quero estar comentando sobre esse assunto, sobre o mundo nerd em geral com vocês. Já se inscreve no canal também para ficar por dentro de todas as novidades que vem por aí. Afinal, estamos aqui, né, sempre falando da cultura nerd em geral.